Pois é, hoje a gente está tentando refletir aqui sobre educação e o mercado de trabalho. Como é que essas coisas se relacionam, né? O nosso sistema de ensino e no sentido de preparação desse indivíduo para o mercado de trabalho, para a vida. Catiúcia levanta aqui essa relação aí mais individualista, do dinheiro, né? Será que é isso mesmo? Mas muitos jovens estão escolhendo as suas carreiras assim. Primeiro pode ser aquela relação candidato-vaga, né, que dá mais oportunidade, quanto menos gente naquela fila do vestibular, mais chance tenho de entrar, então é aquela que eu vou. Não tem nada a ver com as minhas aspirações de formação, ou então em função das expectativas dos pais, da família. E aí esse garoto vai, estuda, não tem brilho no olho para aquilo que ele faz. É esse o profissional que o mercado está buscando? Essa questão, se me permite, essa questão do profissional que o mercado está buscando. Esse conceito de mercado é um conceito bem complicado, né? Porque a gente está falando em que qual o perfil de pessoa que vai assumir um posto de trabalho. Desculpe. E será que o investimento feito por esses que querem a pessoa qualificada para o trabalho, ela vem para a educação? Porque exigir que o profissional jovem seja qualificado, seja bem formado, tenha valores, fale inglês, tenha experiência, tenha conhecimento universitário, mas tudo isso demanda um quantitativo econômico significativo que às vezes o Estado, nem a família, é capaz de arcar. Então esse jovem profissional que busca uma qualificação no mercado, que busca uma qualificação pessoal, com as suas crises de identidade na final da adolescência, sem saber se faz medicina ou se faz história, que é a sua vocação natural. Porque é necessário que no mundo que nós vivemos, que é o indivíduo, para se realizar, seja capaz também de chegar em casa no final do dia com o sustento próprio ou de sua família que ele vai compor. Então é uma decisão para um jovem dificílima, dificílima. E essa questão de que existem muitas vagas de trabalho para pessoas altamente qualificadas, a gente tem um crivo muito doloroso, porque a alta qualificação ela tem um preço muito caro. Então, se qualificar muito bem para uma vaga é ter capital e tempo para investir nessa qualificação. E o jovem universitário que chega, ou seja, dos milhares que que completam o ensino fundamental, que vão ao ensino médio e que conseguem concluir a universidade, muitos deles estão perdidos pelo caminho. Não conseguem formar o profissional desejado pelo mercado de trabalho. Mas o mercado de trabalho, aí, sem discutir a questão de profundidade de mercado, ele não faz investimento no próprio conhecimento. É claro que em alguns países existem até empresas que selecionam, recrutam dentro da universidade para fazer um estágio, o que comporia essa ideia, né, que daria uma composição dessa ideia de que o indivíduo vai se preparar para o mercado, entendendo como é que funciona na prática, longe só da teoria. Mas aí é um modelo que a gente tem que pensar, que conhecimento é esse, que teórico que a gente está ensinando, que não serve para a vida nem sequer profissional. Talvez essa seja a grande questão que a gente está colocando hoje aqui, né? Que tipo de conhecimento é esse, né? Onde está sendo, que formação é essa que está sendo dada, que de repente não serve nem para uma qualificação profissional. É assim, é um campo, a gente está aqui, né, meio que rodando um campo que talvez a gente possa ficar amarrado nele mesmo, e a grande questão é responsabilidade só do Estado investir na formação deste profissional? Quem deve participar dessa formação profissional? A gente está falando aqui no início de carreira, mais a citação, né, mais do início de carreira, mas a gente está falando de início, meio e fim. Existe uma carreira inicial onde não se vai ter uma grande formação, mas essa formação ela precisa vir, né? Na minha opinião, há um conhecimento que é muito negligenciado, que é o autoconhecimento. E daí, para mim, emerge todos os problemas. O autoconhecimento que vai te permitir fazer uma orientação vocacional e profissional adequada. Fator
determinante para que a pessoa tenha qualidade de vida e se realize e queira servir aos outros depois. Então, a falta de autoconhecimento e de um processo de autoconhecimento mais profundo, tanto oferecido pelas escolas como talvez pela família, uma realidade sociocultural, inclusive, está fazendo com que as pessoas estudem tudo, matemática, física, geografia, história, inglês, língua estrangeira e direito constitucional, você viu, né? Mas as pessoas não se estudam, as pessoas não se conhecem. Então, desenvolvem competências e habilidades de forma muito superficial, chegam extremamente despreparados, porque o mercado espera profissionais, pessoas e não máquinas. Essas pessoas, pelo fato de não se conhecerem bem, não têm um autodiagnóstico, uma autoconsciência que vai lhes permitir fazer uma boa orientação vocacional profissional e aí sim, né, determinar todas as ações estratégicas necessárias para que eles se insiram no mercado de trabalho de forma perspicaz. Eu acho que o grande problema, um dos grandes problemas, então, vem dessa falta de autoconhecimento. Talvez se insiram no mercado de trabalho de uma maneira individualista, de uma maneira muito personalística e que aí não geram uma contribuição e talvez não alcancem um crescimento, um desenvolvimento, uma satisfação pessoal nessa construção de carreira, né? Eu acho que a gente agrega muito à comunidade quando a gente está satisfeito, quando a gente está realizado. A gente só está realizado quando a gente faz o que quer, só faz o que quer quando a gente sabe o que a gente quer. Então, parte também do autoconhecimento, né? Acho que é mais um fator importante. Eu queria voltar na pergunta inicial, né, que você lançou, que é a questão da escolha. Tem a ver com tudo que vocês estão falando. E é importante, acho que tem alguns fatores que vão influenciar. Tem a questão financeira. Você quer ganhar um bom salário, você quer ter uma boa remuneração para poder sustentar sua família. Tem a questão da oportunidade, das vagas que você vai encarar. Tem a questão da satisfação pessoal, de você fazer aquilo que você gosta, que você quer fazer. Isso tudo me fez lembrar uma história que eu vivi há muitos anos já. Um menino que eu conheci na igreja e ele era um menino muito ativo. Eu dava aula num cursinho preparatório na igreja e ele entrou no cursinho. Era um cursinho comunitário, e começou a estudar comigo, com os outros professores, e ele foi acompanhando, acabou que ele virou um monitor do cursinho. E quando ele chegou no ensino médio, ele falou assim, o que eu vou fazer agora? Aí a gente conversou, pensou, avaliamos juntos, você gosta de ser professor, então eu sei que o caminho de professor é difícil, quer um conselho? Falei para ele assim, faz uma faculdade de português grego. Aí ele, português grego? Eu fiz letras, então acho que você vai bem por aí, esses anos que a gente está convivendo, você vai... Mas por que grego? Porque aí entra a questão da vaga, porque grego a fila é menor, você vai conseguir passar. Na época o FRJ tinha aquele negócio de as não específicas, as específicas. Eu sei que ele fez a faculdade de português grego, terminou a faculdade, passou num concurso para o mestrado na UFRJ. Hoje ele é professor de grego da UFRJ. E era um menino muito carente, Celeste. Um menino que não tinha grandes expectativas dentro da sua vida, dentro da sua família. Sabe, hoje está lá, está fazendo doutorado. Até brinquei com ele, você já me passou, né? Porque eu parei no mestrado e você já está fazendo doutorado. Então, isso é muito importante. Mas foi um processo de avaliar tudo isso. A questão do desenvolvimento profissional, que vai ter um reconhecimento financeiro, do bem-estar, da satisfação, das oportunidades que o mercado apresentava. Então, isso tudo o jovem precisa pesar. Ele precisa olhar a sua realidade e olhar também o que está em volta dele. É o autoconhecimento. Quem sou eu? O que eu gosto de fazer? O que vai me fazer feliz? Essa profissão, ela tem condição de me dar um bom retorno? Como é que vai ser isso? Embora eu acredite que o bom profissional... se ele é um bom profissional, ele vai ter um bom retorno financeiro naquilo que ele fizer, porque ele é competente e ele vai ser bem remunerado. É aquela questão da orientação profissional e vocacional, que não só é o autoconhecimento, mas o conhecimento do mercado. O que é o conhecimento da profissão, né? Como se atua ali naquela profissão? Quais são as cadeiras que eu tenho que estudar? E aí, talvez, no processo de desenvolvimento universitário, falte também essa interação empresa-escola, né? Empresa-universidade. Eu quero até aproveitar, Celeste, para falar do Ramon, porque eu tenho feito isso em igrejas. Eu tenho visitado igrejas e feito uma orientação profissional. Mostrado curso, mostrado profissões, atendido jovens. Tá? E assim, quero até me colocar à disposição aqui, sei que tem muita gente assistindo a gente.
se um pastor precisa de um trabalho como esse, que é uma visita de alguém que vá conversar com jovens, eu me coloco a essa disposição. É um trabalho que eu já tenho realizado em algumas igrejas de orientação vocacional. Se me permite. Claro. Eu acho a história um pouco triste. Quando a gente tem que orientar a nossa vida profissional em razão da condição econômica, eu vou dizer que o Estado foi ineficiente. Porque a escolha é feita quando você tem várias opções e você pode escolher qualquer delas em pé de igualdade. E um pouco utopia, mas enquanto a gente não tiver a condição de escolher a profissão da gente de acordo com o que a gente deseja, mas em razão de outros fatores econômicos, mercado de trabalho, imposição dos pais, a gente não tem uma liberdade de escolha verdadeira. E isso, na verdade, vai gerar um profissional, claro que em razão do histórico da pessoa, vai ser uma pessoa extraordinária como profissional. Essas pessoas que vêm de dificuldade, eu tenho essa experiência com meus alunos da universidade, os alunos que têm dificuldades para estar na universidade, que chegam na universidade com um sacrifício muito grande, eles têm uma disposição para estudar diferenciada. Sem dúvida. Eles têm uma disposição que é lindo de ver. O desejo de mudança. E aí que talvez o papel da universidade é o papel do conhecimento. O papel da escola é o papel do conhecimento. Conhecimento não significa saber disciplinas. Definitivamente. Conhecimento é quando aquilo que você estudou tem sentido para você e é capaz de te transformar. Então, o conhecimento, a gente só pode falar em conhecimento, na minha humilde opinião, quando aquilo que você aprendeu tem sentido dentro do seu universo. Então, quando você aprendeu um conhecimento e aquilo transformou o seu pensamento, transformou sua forma de viver, transformou, inclusive, as suas ideias, isso é verdadeiramente reconhecido como um saber transformador. Então, como é que a gente faz para se adequar no mundo que a gente vive, com as necessidades de emprego que a gente tem, e há um desemprego um desemprego estrutural, então, em algum momento, alguém vai ficar desempregado e um outro vai ocupar a vaga. Nós não temos vagas para todo mundo. O mercado não conseguirá absorver todo mundo, não conseguirá. É um fenômeno mundial. As pessoas mais qualificadas, normalmente as que têm mais poder aquisitivo, elas estarão no lugar um pouco mais confortável. Todos os outros que vêm de dificuldades, eles vão ter que fazer uma guerra imensa. E eu, inclusive, gostaria de dizer que são pessoas elogiáveis. São pessoas extraordinárias e conseguem romper. Eu às vezes fico um pouco preocupada, Catiúcia, com essa... eu entendo que as oportunidades, elas serão, sem dúvida nenhuma, muito mais facilitadas para as pessoas que têm dinheiro, né? Que podem pagar por um ensino mais qualificado, mas não necessariamente essas pessoas que podem pagar, elas acabam com a formação melhor, porque eu vou na tua colocação, na minha modesta opinião também, né? A aprendizagem, ela depende agora de você, da tua motivação pessoal, da tua busca pessoal, que na verdade é também o que vai definir o melhor profissional. É um desejo interno de ser melhor, de fazer bem à humanidade, de contribuir para o desenvolvimento social. Me parece que essa questão interna, né, ela é muito decisiva no processo como um todo. Você sinaliza pontos do contexto socioeconômico e eles são realíssimos, né? Realíssimos, é brutal a falta de oportunidade que as pessoas menos favorecidas têm no nosso país. Eu estava vendo uma propaganda aí de educação, do Ministério da Educação, dizendo que o governo tem dado a melhor escola do mundo para os brasileiros. É uma vergonha até essa propaganda, porque a gente sabe que não é, né? É uma formação carente. A nossa sistema educacional tem anos-luz para crescer e para se desenvolver. Agora, queria poder construir com vocês, assim, que recado que a gente pode deixar aqui, diante desse contexto da educação, das dificuldades socioeconômicas, para os nossos profissionais, para as pessoas que estão acompanhando a gente,
Porque é uma realidade. Muita gente no mercado buscando emprego, vagas que estão aí não são preenchidas. Como fechar esse conjunto e de forma que as pessoas elas consigam se adequar, se capacitar para estar nesse mercado, se não nessas vagas que estão sendo cobradas, né, em função da formação, mas para a gente ter um mundo melhor. Eu gostaria de fazer 2 colocações, então, para finalizar. Tá, eu vou fazer o seguinte, a gente estourou bastante aqui, eu vou para o intervalo, porque eu preciso fazer o intervalo e eu volto com você. Fica legal? Vamos lá.